pensa sobre o papel da filosofia frente às diversas ciências existentes? Boa noite, né? Eu quero agradecer pelo convite, já aqui contribuindo com vocês. Eu também já fui aluna, já passei pelo colégio, já passei pela faculdade, já tive aulas de filosofia, né? Tive colegas que formaram em filosofia. Às vezes a gente pensa que filosofia é algo assim, muito longe de nós. Mas se a gente for pensar e trazer para a nossa realidade, a filosofia é algo que está sempre presente na nossa forma de ver o outro, na nossa forma de julgar o outro e na nossa forma até mesmo de votar. Estamos em período de eleição e como a gente estava discutindo aqui nos bastidores, o meu voto é muito importante quando eu reflito sobre isso. E aí é nessas áreas que entra a filosofia. Como dizia, né? Penso, logo existo. Então somos seres pensantes. E como estamos no nosso dia a dia usando essa inteligência? Eu fiz alguns rascunhos aqui e acredito que as diversas ciências ela atuam no sentido de direcionar as diversas correntes. E aí, a partir dessas correntes, no nosso cotidiano, enquanto profissional, enquanto aluno, que a gente vai poder trabalhar e trazer isso para o nosso campo de trabalho. Então, a gente precisa refletir, né? E cada dia mais trazer a filosofia para perto de nós. Comente a seguinte frase: o processo científico é indiscutível, mas os dramas gerados por eles também são... Tá. Na minha área como assistente social, né? Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu queria ser psicóloga. Por que eu queria ser psicóloga? Hoje eu entendo porque eu queria me entender. E a filosofia é muito disso, né? Tem um livro chamado O Mundo de Sofia, que é excelente, ele é bem extenso. Eu não sei aqui se todo mundo gosta, né? Mas é um livro que eu indico. Por quê? Porque ele trabalha as diversas correntes. Então, assim, é um livro que na adolescência, às vezes, é muito interessante a gente ler. Então, eu queria ser psicólogo, por quê? Porque eu queria me entender. A gente às vezes tem aquela sede, né? Por quê? O que eu vou ser? Como será? Será que o céu existe? Será que Deus existe? E a filosofia vem daí. Então, por exemplo, eu cresci em igreja evangélica. As meninas aqui, a gente estava falando da festa na cidade, elas são católicas. Mas aí eu tenho a minha forma de pensar, elas têm a forma de pensar delas. E aí, como na filosofia a gente vai lidar com isso no cotidiano? Não é mesmo? Eu fiz um trabalho uma vez na escola sobre o bullying. E assim, hoje em dia tá muito complicado, porque hoje em dia as coisas são muito soltas e a gente às vezes não aproveita o que tem de bom. E a filosofia ajuda nesse sentido, porque ela te dá um vasto campo de ideias, de possibilidades, e a partir daí você pode se identificar com uma, e a partir daí, dessa ideia, você pode criar, né? Ter um norte, uma forma de ver o mundo. Eu, como assistente social, aqui eu trabalho no CRAS, um centro de referência. E assim, para mim na faculdade, eu estudei muito Marx. Então, para mim, como referência, eu tenho ele. A gente vive um mundo hoje, um mundo capitalista, né? Que sempre precisa ter uma reserva, sempre precisa ter o pobre, entre aspas, né? Para se sujeitar ao pago do rico. Então, assim, ó, eu escrevi que o sistema capitalista que torna o homem, um ser alienante. Por quê? No trabalho, ele trabalha, mas ele não se identifica nesse trabalho. Né? Ele se desdobra, e ele se reconhece nesse trabalho. Na faculdade, a professora dizia, quando perde a paixão, né, acabou o profissional. Se você vai lá e faz por fazer, você se frustra, você volta para casa triste, estressado. E hoje, num grupo que a gente trabalha aqui, a psicóloga ela falou isso. E eu lembrei na minha época de faculdade que quando a gente não tem paixão para fazer as coisas, a vida também perde o sentido. E aí que a filosofia
abraça, porque a filosofia é fazer as pessoas pensarem, é fazer as pessoas refletirem sobre o mundo, sobre o outro e sobre você mesmo, né? Então aqui a filosofia, sobretudo com o pensamento marxista, que para mim, como eu já disse, eu me identifico muito, ele analisa, ele entra para quê? O marxismo, ele entra para fazer uma crítica ao sistema que a gente vive, que é esse sistema capitalista, que tem que, hoje eu tenho essa blusa, mas ela não tá boa, então amanhã eu tenho que trocar meu celular, tenho que trocar meu carro, nunca tô contente com nada. Então, aí o que acontece, né? Vem o ladrão, rouba. Aí o que a gente faz? A gente quer pegar o ladrão e esganar, não é? Mas a gente não pode caminhar nesse olhar de esganar o outro. A gente tem que trabalhar as diversas problemáticas sociais num olhar de construção, de respeito ao próximo. Então, aqui, como você faz a pergunta, né? Como eu posso, a partir da filosofia, estar trabalhando? O álcool, as drogas, porque é muito fácil a gente falar do álcool, é muito fácil falar das drogas, quando não é na minha casa. E hoje em dia, o que a gente percebe? A gente percebe qual que é a primeira e a bebida mais comum que está dentro de casa. É a cerveja. A cerveja é álcool. E nesse mundo do consumismo, a cerveja é algo que está naturalizado. A criança cresce vendo a cerveja ali. É algo normal. Não estou aqui para criticar os jovens, eu sou jovem como vocês, né? Somos quase da mesma idade. É bom vinho, é bom a cerveja? É. Mas até que ponto, né? Até que ponto eu me sujeitar e deixar que o álcool, a droga me domine? Na verdade, pode usar, usa, bebe, é sempre bom, né? Vocês acima de 18 anos, gente, por favor. Mas a gente tem que ter uma reflexão sobre como a gente está lidando com a vida, né? Como que eu vou ver o ladrão, né? Como que eu faço com o meu voto? Se eu vendo o meu voto por uma cesta, por um favor, a gente vai estar voltando, vamos ter um retrocesso. Então a filosofia, ela entra aí, para fazer com que a gente pense, mas pense conscientemente. E aí, como seres pensantes, a gente tem uma Constituição. E a partir dessa Constituição, a gente pode e deve reclamar pelos nossos direitos. É muito fácil a gente se acomodar, é muito fácil a gente parar, é muito fácil a gente só querer, mas correr atrás. Será que a gente está correndo atrás dos nossos direitos? Né? As políticas públicas estão aí. A gente está vivendo um momento, né, que a presidenta saiu, de mudanças. Só porque vocês, enquanto jovens, têm um papel fundamental. Porque são vocês que vão direcionar, né? Quem sabe aqui a gente vai ter uma médica, um advogado, um assistente social. E como que eu vou estar trabalhando isso? Será que eu vou deixar me corromper por esse sistema que a gente vive? Ou será que eu vou trabalhar com ética e fazer dessa ética o diferencial, o meu diferencial, o seu diferencial? Obrigada, a gente agradece mais uma vez pela sua contribuição com o nosso trabalho. E eu queria saber de você o que os poderes públicos podem fazer para ajudar e contribuir com a ciência e evitar esse tipo de drama existente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Tá. Para mim, a educação é a base, né? Tem um autor chamado Paulo Freire, que ele é muito interessante, né? Talvez aqui vai ter um pedagogo que ainda vai poder estudar, mas ele foi muito inteligente, muito importante sim para a educação. Mas que educação é essa? Aquela educação que você entra na sala, entra mudo e sai calado? Ou aquela educação que você, enquanto um ser que pensa, que tem autonomia, que é muito fácil a gente falar adolescente, aborrecente, né? Muitas das vezes a gente vê muito isso. Mas o jovem hoje, ele tem uma liberdade
uma liberdade de falar, uma liberdade para pensar. Então a educação, ela caminha aí, desde a criancinha lá na creche, desde a criancinha quando vai para a escola, na questão do bullying. Então, para mim, o poder público, o que ele pode fazer? Ele tem sim que fazer e promover a efetivação das leis na nossa sociedade. E nós, enquanto alunos, enquanto pessoa adulta, enquanto criança, enquanto família e sociedade, a gente tem que trabalhar para fazer a diferença no mundo. Obrigada. A gente agradece mais uma vez pela sua contribuição e pela sua explicação e por ser essa pessoa, por responder as questões sem ter algo assim a mais que a gente esperava. E obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.